Olá, meu nome é Norma Denise, eu sou professora, pedagoga, trabalho na área do AEE e também sou terapeuta holística sistêmica. Estou aqui para falar de uma coisa muito importante, que todos já estão se dando conta, que estão ocorrendo diversas mudanças no contexto todo social. E isto também atinge a educação. Está sendo criado um novo olhar para a educação. A educação híbrida, ela já vinha no seu caminho há um bom tempo. Porém, agora, além da educação híbrida, né, da pedagogia híbrida, do trabalho com a internet, né, com a informática, com a tecnologia, com o uso das tecnologias dentro da educação, hoje nós temos mais um parâmetro que vem vindo sendo trabalhado há um bom tempo, tá? E que os professores estão iniciando a se preparar para isso, para essa outra mudança. Entramos em um período totalmente atípico, em um ano totalmente atípico, né? Esse ano de 2020 está sendo bem diferenciado em todos os sentidos. Então, assim, ó, o que eu trago aqui que é novo e que está sendo visto? Um novo olhar para a educação. Um novo olhar antigo, ou seja, ele tem base em algumas coisas muito antigas e que hoje se constata que eram muito eficazes, tá? Como a nova técnica Abacadá, né? Que é uma técnica que se baseia nas famílias silábicas que já eram trabalhadas, naquele período antigo da cartilha, né? E que foi abandonada por um período e hoje é visto como necessário para o aprimoramento do trabalho com a criança na alfabetização. Essa metodologia está sendo trabalhada com os novos professores, com os professores mais atuais, em virtude de que eles não conheciam certas técnicas e foi aperfeiçoado esse trabalho, né? Foi melhorado, foi uma nova visão, ele está vindo novamente à tona. Não estou fazendo propaganda para ninguém. Estou apenas comentando constatações do que estão sendo feitos nesse momento na educação. Então, não é só o que vocês estão vendo atualmente que está sendo passado através de redes sociais, através de plataformas. Não é só isso, tá? Então, existe algumas coisas que estão sendo introduzidas na educação que até então era visto como teorias de administração, teorias de psicologia, teorias de trabalho neurocientífico, né? Mas a neurociência já entrou na educação há um bom tempo também. Então, primeiro lugar, o mecânico versus o mecanismo. O mecânico é aquela forma mecânica que você enxerga seu aluno para aprender. Aquela forma mecânica, aquela estrutura teórica rígida que é seguida, independente se ela é de uma linha ou de outra. Isto é o mecânico. O mecanismo de aprendizagem, ele ampliou de muitas formas a sua visão frente a esse contexto. Os mecanismos são diversos e eles abrem um leque de opções tanto para o profissional como para quem está recebendo, que é o nosso aluno. Então, isso tem que estar bem claro. Hoje, o mecanismo faz parte não só do teu trabalho, como a forma que o aluno vai receber essa aprendizagem, tá? Continuando. A visão, primeiramente, que tínhamos muito há um bom tempo, né?
do dinheiro como forma de capital. E isto era passado em sala de aula para a criança, apenas como capital, uma forma de tu ser alguém na vida. Ou tu tem que estudar para te ter uma boa profissão, para ganhar um bom dinheiro, para te ter uma aposentadoria. A visão de tudo isso está sendo modificada no mundo inteiro. Então, se ela está sendo modificada no mundo todo, ela também tem que ser modificada, essa visão, para nós, professores. Hoje, o dinheiro no mundo, ele é visto não apenas como um capital, e sim como possibilidades, novas possibilidades. Então, a entrada dele não é um pecado, não pode ser visto como um pecado, como algo grave, e nem como o mais importante, e sim como uma possibilidade de novas possibilidades, né? Vocês vão trabalhar um dia para receber o dinheiro de vocês, mas esse dinheiro vai ser utilizado para o sustento, claro, como sempre, para uma economia, certo? Mas principalmente para a construção de novas possibilidades. Quanto à educação na forma vista até o momento, ainda é muito vista dessa forma, como apenas o foco para a criança, adolescente e jovem. Ela não é muito bem vista ainda, assim, não tem uma amplitude ainda de ser vista como um resgate da sua vida e uma prosperidade em qualquer idade. Então agora eu vou falar sobre a idade cronológica. A idade cronológica que temos de estar na escola nesse rigor antigo era ali os seus 7 a 14 anos, depois dos 6 aos 25 anos, depois foi, e assim foi sendo vista. Hoje, todos já compreendem que a educação é uma coisa continuada para o resto da vida. Nós nunca paramos de aprender, então como nós vamos pensar em educação apenas dentro daquele parâmetro cronológico que existe? A educação ela vai muito além disso, ela ultrapassa tudo isso. Então, se uma pessoa está, como eu, vou me usar de exemplo, com 52 anos, ela tem que perder as expectativas de um sonho que ela construiu lá na infância, na fase jovem da vida dela, em que ela tinha um sonho de ser algo e ela não pôde estudar naquela época. Será que tem que voltar o Mobral, tem que voltar o EJA tem que continuar apenas por existir, apenas para... os alunos vão para lá para ganhar o certificado, apenas isso? Ou será que aquele aluno está indo lá buscar esse certificado para poder buscar o sonho dele? Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. O nosso aluno, ele pode ter do 0 sem limites de idade. É dessa forma que a educação tem que ser vista a partir de então, né? E esse olhar é necessário para ontem. Buscar informações sobre tudo isto é para ontem. Assim como eu falava que a educação híbrida era para ontem e do nada aconteceu tudo o que aconteceu, e hoje ela é vista como necessária, mas ela já estava sendo vista como necessária há muito tempo, tá? Então, só complementa o que eu estou dizendo agora aqui. Para ontem temos que rever todas essas questões, assim como outras que eu vou trazer agora. Como o conteúdo e o acolhimento da aprendizagem e do propósito. O professor não pode pensar hoje, ele tem que estar aberto, mas ele não pode pensar hoje que ele está indo para a sala de aula para dar aula conteudista.
Essa forma de olhar já vem mudando há muito tempo e as pessoas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, isso foi maravilhoso. Mas hoje nós temos que olhar a educação, a parte do conteúdo que nós vamos elaborar para esse aluno, independente da faixa etária dele, nós temos que olhar em primeiro lugar como um acolhimento. Nós temos que aceitar que esse aluno tem, e aceitar, respeitar que esse aluno tem uma história. Então, primeiramente, nós temos que aceitar a nossa história, compreender a nossa história, amar a nossa história e pegar a nossa mochila apenas com a bagagem que precisamos levar e seguir a nossa trajetória. Nós temos que aprender a fazer isso para auxiliar nosso aluno a fazer o mesmo. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado, respeitando a história, do contexto inteiro deste aluno, de todo o contexto dele, contexto familiar, contexto emocional, contexto físico e a história de vida dele, de toda a história de vida dele que iniciou antes mesmo dele vir ao mundo. Depois nós temos que pensar no acolhimento, né? Como eu estava falando. Então, para acolher alguém, nós temos que aprender a aceitar que essa pessoa tem esta história, independente de que história seja, independente da história que ele está nos trazendo, temos que aceitar. Perdoar todo o entorno dessa criança, perdoar no nosso coração. Trazer essa criança para o nosso coração e perdoar essa história no nosso coração. E seguir, levando essa criança, auxiliando essa criança a ela trilhar o caminho dela, não o nosso. Você tem que ver que o seu aluno não é seu filho. Nem o seu filho você tem posse, que dirá o seu aluno. Ele vai ter uma vida e a vida é dele, não é sua. A sua vida é a sua vida. Por mais que ele lhe emocione, por mais que a história dele te emocione, você tem que respeitar a história desse aluno. No momento que você consegue compreender tudo isso, você consegue entender que todos nós temos um propósito de vida, um porquê viemos na Terra. Então nós somos quem somos, dentro de um contexto imenso de uma história, né? E estamos projetando a nossa vida. Hoje projetamos o amanhã. Você escolhe hoje o que quer viver amanhã. Então, a aprendizagem tem que ser da mesma forma. Ele tem que compreender o porquê que ele está aprendendo aquilo ali. Para quê? Por quê? É do interesse? Não é do interesse? Estamos olhando o aluno dessa forma ou não? E como terapeuta, como professora, eu estou falando tudo isso. Como professora, como pedagoga, estou falando tudo isso. Mas, como terapeuta, eu digo mais. Abracem. Não fisicamente. Abracem espiritualmente, emocionalmente, uns aos outros. Seus alunos, seus colegas, as equipes diretivas, os líderes, gestores municipais, estaduais, federais. Abracem. Compreendam que cada um tem a sua história. Compreendam que cada um de nós temos o nosso caminho. Só entendendo que todos somos um e que se o outro não estiver bem, nós também não estaremos bem, é que vamos compreender nosso aluno, é que vamos abrir nossa mente para compreender todo esse contexto desse novo olhar educacional.
Agradeço a oportunidade de falar essas palavras e desejo uma luz muito forte na vida de cada um de vocês. Precisarem, podem contar comigo. Me chamem no WhatsApp, que eu divulgo nas minhas redes sociais, e conversaremos sobre isso. Um grande abraço. Sintam-se acolhidos nas minhas páginas.